O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e quem estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então, Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Anderson, amados irmãos e irmãs, vou começar com uma palavra bem pequenininha, formada por duas letras: fé. O que é fé? Fé é uma adesão profunda aonde a gente acredita e põe a confiança naquele que fala. E Deus nos fala. Se nós acreditamos em Deus, que fala a nós, e nos deixamos conduzir pela sua palavra, nós nos tornamos homens e mulheres de fé. Nós acreditamos em Deus. Santa Cândida estava doente, encontra com São Pedro. Ela talvez já tenha ido em vários médicos ali na sua cidade, não ter conseguido a cura de que ela necessitava.
Pedro, através da pregação da palavra, do anúncio de Jesus, moveu o coração de Cândida a aceitar Jesus na sua vida. E ao ter esse ato de fé em Jesus que Pedro anunciou, ela foi curada, ela foi libertada da sua enfermidade. E fez uma grande experiência com Deus, tanto que ela abriu sua casa para que Pedro pudesse ali não só celebrar a Santa Missa, mas ser uma casa de apoio para esse mensageiro, para esse apóstolo, que trouxe a ela de volta a vida. Não a vida física, que em consequência da sua fé se tornou saudável, vamos dizer assim. E a gente tem ouvido na Sagrada Escritura que quando a gente faz o bem para os outros, quando a gente ajuda o semelhante, perdoa, quem acompanha a liturgia diariamente já ouviu isso. A saúde é restaurada, a alegria volta ao coração. Porque nós acreditamos em Deus, e Deus, por outro lado, nos devolve com a sua graça, com a sua bênção. Então, partindo da experiência de Santa Cândida, desse encontro com Jesus, de ouvir o anúncio da palavra, de que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. Foi esse o anúncio que Pedro fez para ela. E ela acolhe esta palavra e faz seu ato de fé para Pedro, recebe o santo batismo e é restaurada. Nós vamos encontrar no Evangelho de hoje esse acontecimento que é muito interessante. Jesus sai de um lugar, se dirige a outro, e ali, e em cada lugar, ele tinha a sua pregação, ele fazia os seus milagres, fazia a pregação, fazia o anúncio, e assim de lugar em lugar, Jesus não ficou parado pregando, ele saiu. E encontra esses anciãos que vão à direção de Jesus dizer para ele que o filho do general deles lá estava doente, e esse general é uma pessoa muito boa, faz muito bem para o povo, e então o filho dele, o empregado dele, o servo dele está doente, então a gente não pode negar a ele esse favor. E Jesus segue o caminho junto com eles, na direção, talvez, da casa do oficial. Mas acontece que no caminho, quando está próximo, os outros enviados do oficial vai dizer algo que nos chama a atenção e que chama a atenção também de Jesus. Vocês prestaram atenção? O oficial manda dizer a ele: Senhor, não se incomode. Quer dizer, o senhor não precisa vir na minha casa. Eu não quero te incomodar, porque eu não sou digno, nem eu fui pessoalmente pedir ao Senhor para vir aqui curar o meu servo, né? Porque eu não me sinto digno. Então, eu sou um general, tenho soldados sob meu comando, e tenho meus superiores também. Eles dão a ordem, eu obedeço, e eu dou a ordem para os meus e eles obedecem. Então o senhor não precisa nem vir aqui em casa, é só o senhor dizer uma palavra que meu servo será curado. Agora, vocês que são inteligentes, eu faço a seguinte pergunta. Entre os anciãos que pediram para Jesus ir curar o servo do centurião e a palavra do centurião a Jesus, qual delas que foi que aconteceu o milagre? A palavra do centurião, não é?
os outros, os escribas lá, da comunidade, né, tinham uma gratidão por ele e foram pedir a Jesus. Mas o que Jesus queria mesmo era ver a fé do centurião, do oficial. E como que o oficial expressou a sua fé em Jesus? Primeiro, não sou digno de que entres na minha casa. E depois, eu acredito na sua palavra. Assim como a minha para os meus subalternos, ela acontece, eu digo para um vai, ele vai, digo para outro vem, ele vem. E assim também eu faço com o meu superior. Então, só o Senhor dizer uma palavra e meu servo vai ser curado. Vai ter fé assim. Jesus se admira da fé do oficial, não da fé dos que pediram para ele antes. Eu não encontrei em Israel tanta fé. Embora nós possamos dizer que Jesus já estava abrindo o evangelho para os pagãos, para os que não pertenciam ao povo de Deus, que depois ele, no livro do Atos dos Apóstolos, né, ia concretizar com Paulo e os apóstolos a evangelização de todos aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Mas ele expressa isso, a fé nele. E essa expressão na Santa Missa aparece aonde? Em que momento mesmo? Quando o padre ergue o corpo e o sangue de Jesus e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você responde? Vocês acreditam nisso? Ai, que bom. Que bom. Sejam humildes diante do Senhor, mas acredite nele, do fundo do vosso coração. Porque ele está sempre pronto a nos dar o que precisamos quando nós confiamos nele. Por isso, cada vez que você ouvir a palavra de Deus, seja ela proclamada direto aqui da Sagrada Escritura, seja ela no exercício do ministério sacerdotal, a homilia que o sacerdote faz, ou um salmo que é cantado pelo Ministério de Música, é palavra de Deus. Não é só a primeira leitura e o Evangelho que é a palavra de Deus, o salmo é a palavra de Deus também para nós. E o que o salmo disse hoje para nós? Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor de minha súplica. Bendito seja o Senhor, porque eu me apresentei com humildade e fiz a minha súplica. E Ele, vendo a minha humildade e vendo a minha fé, Ele ouviu o meu clamor, o clamor da minha súplica, e me concedeu a sua graça. A fé nos coloca em relação íntima com Deus. E quando a gente pede: Senhor, aumentai a nossa fé, nós estamos dizendo: a minha intimidade com Deus precisa crescer no conhecimento, na vida de oração, né, na vida do exercício da caridade, da ajuda ao outro, da ajuda à comunidade, da ajuda aos necessitados. Nós vivemos desafios tremendos nos nossos dias, mas não devemos perder em nenhum momento, em nenhuma circunstância, a nossa fé. E Santa Cândida nos ensina isso. Foi fiel até o fim. Por isso, ela recebeu da comunidade os méritos da sua entrega, da sua vida a Deus e da sua fidelidade até o fim. E até hoje, ela é reconhecida e amada por vocês. Ela estava um pouco escondida, né? Um pouco assim vazia esta casa, e hoje ela está bem mais cheia do que antes.
E eu tenho percebido, não só nos 3 anos que eu fiquei aqui, mas continuando o padreando isso aí, que a fé de vocês permanece e está crescendo. E que bom que cresça. Porque quanto mais crescer a fé, mais pessoas estarão olhando para nós e dizendo, puxa vida, como esse povo tem fé. Né? Então eles vão começar a saber, mas o que acontece com vocês que torna vocês tão fiéis, tão perseverantes? E aí eles vão querer saber o segredo, aí vocês vão dizer para eles o segredo que é. Olha, acredita em Deus e caminha com Ele, para que nada na sua vida seja perdido, mas que tudo seja restaurado a partir dessa resposta de fé, dessa palavra de fé que nós temos em Deus. Nós precisamos acreditar nele. Nós precisamos nos abrir a uma fé mais profunda, mais intensa, mais unida a Cristo. Dê ouvido ao que Deus fala. Dê ouvido a Jesus. Dê ouvido aos missionários que anunciam a palavra, para que a graça de Deus atinja mais profundamente o nosso coração e nós tenhamos uma palavra, uma prece, uma oração mais confiante a Deus. E aí eu volto para a carta de São Paulo a Timóteo, que exorta da seguinte maneira: antes de tudo, recomendo que se façam prece e orações, súplicas e ação de graças por todos os homens. Por todos os homens. E esse todos os homens estão incluídos os santos, pecadores e aqueles que nem sequer querem saber de Deus. E aí ele vai enumerando, pelos que nos governam, e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Este trecho desta carta aparece naquela oração que nós fazemos depois de recebermos a bênção do Santíssimo e fazermos os louvores, né? Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, e depois a oração pela igreja e pelo Estado. O nosso país reza pelos seus governantes. E a súplica da igreja tem chegado ao coração de Deus. E assim a nossa súplica deve também chegar a todos aqueles que têm cargo de responsabilidade. Nem que seja para cuidar da sua própria vida, né? Você é responsável pela sua vida, mas você pode ser responsável por outros também. E nesses cargos de responsabilidade, né, está também o nosso Papa, o nosso Bispo, que nós rezamos por eles também, e sobretudo o nosso pároco. E obrigado por vocês terem rezado por mim. Pelo Padre Anderson, vocês estão sempre rezando e continue rezando, né? Porque ele também precisa das nossas orações. Como vocês precisam das orações dele, que ele um dia se comprometeu, eu também, né, de rezar pelos seus, né, pelos seus paroquianos. Eu sempre rezo, viu, gente? A minha paróquia aumentou agora, porque vem povo do Brasil inteiro. Aqui, né, vocês permanecem os mesmos, lá não, muda todo dia. Ontem, no santuário, eu celebrei a missa das 15 horas, e a maioria que estava no santuário era a primeira vez que estava na Canção Nova. Aqui não, vocês todo dia estão aqui. O Padre Anderson já conhece o rosto de cada um e o lugar que cada um senta aqui. E eu às vezes acompanho vocês pelo YouTube também, eu vejo, né, os rostinhos, né? Assim, nossa, gente, aparece de vez em quando alguns novos aqui, né, no meio, mas aqueles rostinhos permanecem sempre os mesmos, né? Mas é muito bom. São perseverantes, são fiéis, continue assim, mas não deixe de rezar pelos nossos responsáveis e por aqueles que ocupam grandes cargos, para que a gente tenha uma vida, para levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Olha que essa vida tranquila e serena não quer dizer que tudo vai ser paz e amor, porque o desafio da nossa conversão, ele é cotidiano. Todos os dias eu tenho que tomar a minha decisão por Deus.
E a todo momento eu tenho que dar uma resposta de quem acredita nele, de quem confia nele. Então enfrentamos desafios, sim, mas a tranquilidade, né, a vida tranquila e serena é um objetivo que todos nós buscamos. Santos e pecadores, justos ou injustos, buscam uma vida tranquila e serena. E nós também buscamos essa vida tranquila e serena, que se chama céu, e que experimentamos aqui em vários momentos das nossas vidas, mas não deixamos de experimentar também a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, em todas essas enfermidades, dificuldades, contrariedades que sofremos. E precisamos rezar da mesma forma, não só quando estamos em necessidade e em luta, mas também quando estamos em paz. Rezarmos pelas pessoas, para que elas abram o coração a Deus, se deixem encontrar por Ele e sejam salvos. É uma missão que nós temos. Nesse sentido, nós que já estamos nessa caminhada com Deus, ou começamos agora essa caminhada com Deus. Isto é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos nós precisamos chegar a esse conhecimento da verdade, a essa experiência profunda do amor de Deus por nós e da sua salvação por nós. Não só experimentarmos ser amados por Ele, mas sim também sermos salvos por Ele. Quantas curas já foram recebidas nesta caminhada aqui de Santa Cândida, desde quando chegamos? Quantos de vocês, irmãos e irmãs, foram curados, tocados pela graça de Deus? E quanta luta vocês enfrentaram também? Padre Anderson e eu também enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, mas nunca desanimamos, né? A gente sempre esteve de pé e continua de pé. E Padre Anderson continua de pé, mesmo eu deixando ele aqui sozinho, né? Ele continua de pé. É um homem de fé. Não é só ele que sentiu minha falta, não. Mas, continuando, meus irmãos, isto é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos. Eu imagino que no coração de vocês tem muitas pessoas que vocês querem a salvação para elas, que vocês querem que elas tenham um encontro com Jesus, que elas experimentem a vida nova que Deus veio trazer a nós, que nós tanto falamos desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus, dessa compaixão de Deus. Mas tem aqueles também que a gente está distante deles, eles também precisam de salvação. E a nossa oração, unida à fé que nós temos em Jesus e em Deus, pode mudar a vida dessas pessoas. Sim, pode. Por isso oremos sempre. Pois ele vai dizer para Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou em resgate por todos. Ele é o testemunho dado do tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Paulo, de modo algum, abre mão do conteúdo do Evangelho, que é Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo que enfrentou as dificuldades, enfrentou a cruz, mas abraçou ela, e por ela nos deu a salvação abundantemente. Por isso todos os que nele creem serão salvos. E o trabalho nosso não é outro senão nós levarmos esta fé embebida do nosso viver cristão, para que os homens também se convertam, para que eles também se voltem. Santa Mônica rezou 30 anos para o Agostinho tomar juízo na cabeça. Por isso não tenhamos preocupação quanto tempo vai demorar. Mas faça a sua oração, por quem quer que seja.
suplicando a Deus que o coração desta pessoa se abra, que o coração desta pessoa se deixe conduzir pela verdade. E que tragam dias melhores, não só para nós, mas para toda a nação, para todo mundo. Nós queremos isso, e a missão nossa é essa. E Paulo não abre mão dessa missão de evangelizar. Por isso ele se torna essa testemunha. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Nós não temos raiva de ninguém, nem ódio de ninguém. Embora sintamos raiva e sintamos ódio, como foi o evangelho de ontem. Mas o apóstolo pede que nós erguemos as nossas mãos santas, sem ira e sem discussões. Nós sabemos que existem estas coisas e que nós não estamos livres de passar por elas. Mas busquemos naquele que deu força a nós, que deu vida a nós, a graça de controlarmos e de eliminarmos da nossa vida qualquer ira e qualquer discussão infrutífera. Para que a nossa oração chegue ao coração do nosso Deus, como esse incenso que foi jogado sobre o altar em Santa Cândida, depois vai ser jogado sobre mim, sobre Padre Anderson e sobre vocês também, para que as nossas orações subam a Deus como esse incenso perfumado, ele seja agradável. Por isso que nós rezamos bastante, né? Eu tenho visto vocês rezarem bastante aqui nesta igreja. E hoje não vamos fazer diferente também. Nós vamos erguer as nossas mãos santas a Deus e entregar a Ele a nossa vida, entregar a Ele o nosso coração, entregar a Ele a nossa paróquia, entregar a Ele a nossa cidade, essa cidade tão diversa, né? tão grande, tão barulhenta, né? Mas tem gente aqui que vive nessa cidade, tem gente que precisa de salvação. A nossa nação brasileira, com tantas dificuldades e com tantos sofrimentos de norte a sul, também precisa das nossas orações. E nós vamos, pela intercessão de Santa Cândida, elevar aos céus, ela que suplicou a Pedro que não deixasse de passar na sua casa. E eu acredito que ela levou também muita gente para Pedro, muitas famílias para serem resgatadas, para serem restauradas. E nós temos famílias sofrendo dificuldades, como levou também muitos doentes. Porque quem experimentou a graça de Deus, a força de Deus na sua vida, tem a sede e a fome de levar todos os outros a experimentar o mesmo que ela experimentou. Mas a experiência da sua cura começou por onde? Pela sua fé, pela sua adesão a Jesus, pela aceitação da palavra de Deus, pela encarnação na sua vida dos ensinamentos de Pedro a respeito de Jesus e da sua obra salvadora e do seu sangue derramado na cruz. Vamos rezar? Um pouquinho? Então fiquemos em pé. E vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir a luz de Deus sobre nós nesta noite. Esse Espírito Santo que moveu os apóstolos, moveu Paulo, moveu Pedro, e que também moveu Santa Cândida, e que nos move também nos dias de hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Podemos cantar um canto clamando o Espírito Santo.
Espírito Santo, vinde morar em mim. Espírito Santo, vinde morar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vem orar em mim. Vem, Espírito Santo, vai inundando o coração. E verá nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Abrindo o seu coração. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vem, Espírito de fé, infunde em nós. Vem a sua alma, vem, Espírito Santo, vem a minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus eu vos peço, pela intercessão de Santa Cândida, que também foi ungida no Espírito Santo e proclamou a sua fé. Encha-nos nesta noite com o teu Espírito, Pai. Manda sobre nós, ungindo-nos, Senhor, ungindo-nos mais e mais, aumentando, alargando a nossa fé, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Se ainda ela não chegou a ser um grãozinho de mostarda, nós te pedimos hoje, Senhor, aumente-a mais, Senhor, para que a nossa prece, para que a nossa oração possa chegar até vós, Senhor. Vinde, Senhor, em auxílio de nossa fraqueza, Senhor. Eu posso dizer como centurião, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas o teu Filho, Pai, nos redimiu, nos purificou com seu sangue redentor. Por isso eu vos peço também, Senhor, se precisamos de ser purificados nesta noite, lava-nos, Senhor, no teu sangue. Lava-nos, Senhor, no fogo do teu Espírito. Purifica-nos, Senhor, profundamente, Senhor, no mais íntimo, no mais profundo de nós, Senhor. Brilhe a sua luz, Senhor, para que as trevas sejam dissipadas, para que os males sejam lançados fora, para que as enfermidades, Senhor, regridam e desapareçam, para que nós, Senhor, possamos a uma só voz te louvar, te bendizer e apresentar com toda a confiança, erguendo as nossas mãos para vós, ó Pai. Estas mãos purificadas, purifica, Senhor, as nossas mãos, purifica, Senhor, o nosso coração, purifica, Senhor, as nossas mentes, de todo o ódio, de toda a rebeldia, e de toda discussão, Senhor, de tudo que nos afasta de uma intimidade mais profunda convosco. Vem, Senhor Jesus. Vem com teu Espírito, Senhor. Vem nos ungir nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre cada filho, cada filha que aqui está. Vem e renova hoje o nosso ânimo. Renova hoje a nossa disposição em vos amar, em vos servir. Renova-nos, Senhor. Nós somos pequeninos, Senhor, mas o Senhor é grande.
O Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor já nos tem concedido. E como o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dizei uma palavra e o teu servo será curado. Sim, Senhor, é a tua palavra sobre nós, Senhor. E nós acolhemos, Senhor, a tua palavra de salvação, Senhor. Aumentai, pois, a nossa fé, Senhor. Dá-nos a fé do centurião, Senhor. Sim, Senhor. Dá-nos a tua graça, Senhor, para que esta paróquia e esta comunidade, Senhor, cresça mais na fé, cresça mais na confiança em vós, cresça mais na certeza do seu amor e da sua presença em nosso meio e da sua providência, Senhor, em nosso meio. Sim, é o que pedimos hoje, Senhor. Abençoai as famílias desta paróquia, Senhor. Em todo esse território, Senhor, que faz parte desta paróquia, nós pedimos nesta noite, Senhor, que entres em cada casa de cada paroquiano que reside nesses limites da paróquia Santa Cândida. Sim, Jesus, talvez ainda não fomos na casa de todos eles, mas o Senhor pode entrar na casa de todos eles. Eles podem não ser dignos, Senhor, de te receber por causa de seus pecados, ou por causa de suas faltas, ou por causa até mesmo de falta de fé. Mas nós te clamamos, Senhor, vá na casa dessas pessoas, Jesus, nesta noite, e inflama o coração deles, Senhor. Atraia-os para este lugar, que é o lugar consagrado a Ti, é o lugar do encontro contigo, Senhor. Eu vos consagro, Senhor, nesta noite, cada família, cada residente desse limite da paróquia Santa Cândida. E peço, Senhor Jesus, que os atraia como o Senhor já o fez muitas vezes. Quantos que vieram aqui e disseram: está funcionando essa igreja? Sim, faz 3 anos e já vai para 4 anos que ela está funcionando. Sim, Senhor, nós te pedimos, por cada morador, por cada enfermo, por cada jovem, por cada criança, por cada ancião, por cada pai de família, por cada mãe, os filhos. Senhor, provoca-os, Senhor, provoca-os com seu amor, Senhor. Faz eles desejarem a Ti, Senhor, e buscarem a Ti. E eu sei, Senhor, que para Ti o Evangelho não tem limites, a Tua graça não tem limites, mas por todos os outros paroquianos, Senhor, que estão fora dos limites de Santa Cândida, mas que atraídos por este lugar, atraídos pelo calor que aqui é emitido, pela graça que aqui é derramada, também vêm participar. Por esta grande cidade que é São Paulo, eu te peço, Jesus, nesta noite, que a Tua mão caia sobre eles, que o Teu Espírito os provoque a buscá-lo, Senhor, a desejá-lo e a amá-lo, Senhor. Erguemos nossas mãos, Senhor, fracas e pequenas, mas que confia em vós e espera em vós. Vá, Senhor, em cada lugar que precisa da vossa misericórdia, Senhor. Também rezamos pelo governador, pelo prefeito dessa cidade. Rezamos também, Senhor, pelo nosso chefe da nação e do estado. Rezamos, Senhor, por todas as pessoas constituídas em dignidade. E pedimos com toda a confiança e fé, Senhor, para que os seus corações busquem a verdade, para que os seus corações, Senhor, se abram à verdade, para que seus corações, Senhor, se convençam da verdade. Assim como todos aqueles que têm empresas e que administram pessoas, que administram entidades, as religiosas, as não religiosas, as ONGs que existem, Senhor, por todos aqueles que coordenam, para que busquem a verdade, Senhor, e se abram à verdade, Senhor.
para que esta nação, para que esta cidade, para que esta paróquia, Senhor, possa ser um sinal vivo do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por vir até nós. Obrigado, Senhor, por acolher a nossa oração. E a todos nós que aqui estamos, Senhor, e aqueles que também que nos acompanham, eu peço hoje uma graça especial, Jesus. Uma graça especial, Senhor, ao coração do nosso pároco, o Padre Anderson. Nós clamamos por ele nesse momento, Jesus. O Senhor sabe, Jesus, o que se passa no coração deste filho, e conhece bem o coração dele, e sabe que ele te ouve, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, que o fortaleça com a sua graça, Senhor. Que lhe dê o dom da fortaleza, Senhor. O dom da verdade. O dom também do amor, Jesus. Porque ele também ama, Senhor. Ele também anseia pela verdade. Ele também anseia, Senhor, pela justiça, pelo bem. E nós clamamos, Senhor, que o coração dele hoje seja inflamado do Teu Espírito, Senhor. E fortalecido na Tua graça, Senhor. Para que de seus lábios saiam palavras que constroem, palavras que edificam, palavras que salvam, palavras que enobrece o Teu santo nome, Senhor, porque sempre foi essa a busca do seu coração, ser verdadeiro, ser autêntico, ser justo, ser honesto. Obrigado, Jesus, pelo chamado dele. Obrigado, Jesus, pela história de vida que ele tem. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter carimbado ele, selado ele com a Tua graça, Senhor. E peço, Jesus, também por todos os paroquianos e por todos os que aqui trabalham nesta paróquia, uma graça especial também, Jesus. E nesse momento, Senhor, enche o coração deles, Senhor. Abraça cada um deles agora, Jesus. Abraça-os no mais íntimo do seu coração, Jesus. Mostra, Senhor, que o Senhor está com eles. Dá-lhe um sinal, Senhor. Nem que for para tremer o seu coração. Nem que for para que aqueça agora o seu coração, Jesus. Ou uma brisa suave, Senhor. Manifesta, Senhor. Manifesta o seu amor. Manifesta, Senhor, o seu carinho por esses filhos e filhas que dão a vida por vós, Senhor, que dão a vida por esta comunidade, Senhor, que se cansam por ela, Senhor. Visita-os, Senhor. Eu vos agradeço, Senhor. Vos louvo, vos bendigo. Obrigado, Santa Cândida, pela sua intercessão. Eu sei que tu és humilde, Santa Cândida, e que aí no céu contemplas a face de Deus, junto com todos os santos. Nós pedimos a Ti que derrame sobre esta paróquia, aliás, que clame a Jesus, junto com São Pedro e com todos os santos, por esta paróquia, que desça do céu sobre ela abundantes graças, abundantes bênçãos, e que este lugar se torne tão brilhante como a face de Deus, que esse lugar se torne tão claro, tão límpido, que atraia todos os corações. Intercede, Santa Cândida, por todos aqueles sacerdotes que por aqui passaram. Muitos já foram levados para a glória de Deus. E se algum deles se encontra no purgatório, nós te pedimos também por eles. E aqueles que estão vivos, também pedimos, Santa Cândida, pela sua intercessão a Jesus, que os abençoe, que os cumule de graças e de bênçãos, por todo o trabalho que fez dessa paróquia.
E por todas as pessoas que aqui receberam os sacramentos, por todas as pessoas que aqui foram batizadas, crismadas, casaram-se aqui, fizeram suas bodas. Uma grande renovação em todos os que aqui frequentaram. Obrigado. Obrigado, Santa Cândida, pela sua intercessão. Obrigado, Jesus, por acolher as nossas preces. Obrigado, Deus, porque a Ti nós queremos levantar nossas mãos e adorá-lo e bendizê-lo com todo o nosso ser. Obrigado, Senhor, por toda a obra salvadora realizada em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me tem concedido. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui hoje, junto com meus irmãos, com a minha família, a família dos que creem em vós, a família dos que perseveram na fé, a família dos que desejam mais e mais estar perto de vós e unidos entre si. A Ti seja dado a glória, a honra e o louvor pelos séculos sem fim. Amém. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amém? Amém. Espero que ninguém tenha pegado fogo aí, né?